meu querido aluno, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, meu querido epiano, minha querida epiana. Eu, professor Ítalo Trigueiro, morrendo de saudade de você e meu amigo. Professor Newton Matos, depois de um tempo ausente, né, essa dupla, cada um gravando o EP Atualidade de maneira isolada. Foi triste. Né, um choque de agendas. Foi triste. A gente está de volta e, pelo que eu estou percebendo aí na lousa, a gente está de volta. Que isso que você está baixando aí? Relaxa. Não, só para lembrar que a gente trouxe nossos amigos, rapaz. Ó, turma de aventura. Mas, né, ó, o Jake, o Fim, quem é? eu não sei quem O é. Rei Gelado e... Sei lá, A Marcelinha, galera, veio acompanhar a aula. Se essa galera tá vindo acompanhar a aula, imagina você. Então não vai ser não, porque é aventura. Turma de aventura, que é sucesso total, mas o menino pira. Passa que horas, a câmera meu ali que dá maior valor. Passa na manchete. Olha, galera, se a turma da aventura não veio perder essa aula, imagina você. Não é a hora da aventura. É a hora da aventura, a turma. Eu acho, mas estou notando que você é totalmente integrado. O senhor gostou? Acho bom você acertar de agora em diante. Porque Meninada, horrível. A gente começa brincando como sempre, como diz o professor Newton, mas o assunto é mais do que sério, tá? Mas o assunto já foi cobrado em várias provas no ano de 2016, 2015, 2014, 2016, 2017 vai aparecer, Trigueiro. Não tenha a menor dúvida, é uma aposta muito forte de cobrança aí no ano de 2017 dessa temática, que é, mais uma vez, a Operação Lava Jato, né, Newton? Eu acho que as temáticas que envolvem política têm se tornado mais fortemente cobradas desde o ano de 2005, né? Sim, porque se você parar para pensar desde o escândalo dos Correios, desde a tentativa, né, do Roberto Jefferson de sair como o grande apontador, né, daquilo que é considerado corrupção no Brasil. Sem dúvida. Você tem cada vez mais a política, a corrupção mais propriamente dita, em todas as esferas do governo e também de outros setores que não o setor governamental, eles acabam permeando o universo das revistas semanais, o universo dos jornais e, porventura, acabam caindo em concurso, né? Tendo em vista que são temas atuais relevantes. Porém, aqueles que dizem que política não é cobrada em concurso. Claro. Eu tenho certo receio em falar isso, porque muitos editais abordam diretamente o tópico político. Política agora, e sociedade, né? Agora o que é que você vai ter? Você não vai ter em um concurso municipal, estadual, federal, você não vai ter abordagem de uma questão que tente interpretar um ponto de vista ideológico partidário. Não, isso aí você não vai ter. Informação. Ele pede a informação, ele pede o conhecimento daquilo que é considerado mais prático, daquilo que é considerado mais teórico. E é justamente... Diga-se de passagem, mais prático não. Mais teórico sobre o assunto. Como, por exemplo, o número de uma lei ou o ano daquela lei, certo? Do que ela trata, quais são as consequências, os nomes envolvidos. A operação muito mais específica. Disso, exatamente. Então, são esses tipos de cobrança, e é por isso que a gente sempre diz, né? Alguns periódicos sempre estão nas provas. Então, você pega aí o G1, você pega a Folha, você pega, né, alguns desses periódicos. Não esqueça de um dos principais, né? O Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, o Estadão. Sempre isso é cobrado em prova. Trigueiro, eu vou colocar lá o site do Partido Comunista Cristão, Antidemocrático, Anarquista, Filosófico. Não vai cair na prova, porque, na verdade, o que você tem ali não é informação propriamente dita. Você tem ali uma espécie de informação acrescida de análise, né? E essa análise, muitas vezes, acaba se tornando tendenciosa. Não que eu esteja dizendo que o indivíduo ele faça uma análise que não seja. Mas, muitas vezes, é extremamente tendenciosa a um lado, ideologicamente falando, que acaba comprometendo a sua visão do todo. E lembre, está estudando para concurso, independente de ser direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, direita conservadora, independente de tudo isso, o que é que você deve fazer? Você deve ter o conhecimento todo e estar pronto para responder qualquer questão, independente do cargo que você pretende ocupar, independente da esfera do poder público que você quer servir, seja municipal, estadual ou federal, porque muitas vezes o que é que acontece? Você vai fazer um concurso para uma prefeitura e a prefeitura o prefeito que está no poder é aliado de um partido de situação. Então, muitas vezes você já sabe que dentro daquela prova, provavelmente você não vai ter boas informações a respeito da oposição. Com certeza. Entendeu? Então, você acaba tendo que adquirir mais ou menos um certo macete. A gente tem aqui, mensalmente, né, aquele programa em que nós chamamos de Universo do Concurso, em que a gente fala muito dos concursos públicos e tudo mais. E
Quase sempre nós falamos que para que você se prepare para o concurso público, é necessário que você tenha o seu arsenal, que você se apronte com algumas armas. Mas além da quantidade de armas que você leva para uma guerra, é necessário que você leve as armas corretas. Newton, o que seria filosófico, né? Guerra, né? Sun Tzu, né? A arte da guerra. Mas já sei linda agora. O que é que você chama de arma correta? É o conhecimento da banca. Sim. O conhecimento da banca. Então, tira da sua cabecinha essa ideia de que não se cobra política em prova. Se cobra. Com certeza. Agora, o que você não vai ter é uma discussão ideológico-partidária dentro da sua prova. Exemplo. Quando eu falei, por exemplo, do ano de 2005, né, quase inclusive, para muitos compromete a reeleição do Lula em 2006, Sim. Você deve ter lembrado Sim. que é aquela questão que depois se transformará em mensalão. Tanto que muitos apostavam numa vitória no primeiro turno, né, quando ele vai até o segundo turno com o Alckmin, né? E você deve lembrar também que naquele momento, né, praticamente os principais pilares do Partido dos Trabalhadores, eles acabam ruindo. Rompendo. Porque na tentativa de blindar né, o partido daquilo que seria o maior escândalo de corrupção. Pessoal, pelo amor de Deus, quando eu falo que naquela época nós temos o maior escândalo de corrupção, isso aqui não é uma afirmação minha. É porque depois você vai ter o julgamento da ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, inclusive, nós podemos até fazer um comparativo aqui. Que comparativo é esse? Naquela época, né, um dos ministros do Supremo Tribunal, que é o Joaquim Barbosa, ele saltava aos olhos de uma sociedade carente como sendo uma espécie de vingador paladino de justiceiro. Eu posso fazer um paralelo com o que vem acontecendo hoje com o juiz Sérgio Moro, né, Nilton? Sim. Então ele é trazido aí para os braços do povo. É claro que o Joaquim Barbosa, ele era mais bem aceito em todos os grupos, vamos dizer assim. Hoje o Joaquim Barbosa tem, aliás, o Sérgio Moro ele tem uma certa ressalva, né, em alguns grupos. Ele não anda muito bem por questões que podem, para alguns, ser taxadas como... A conduta de um magistrado. A conduta ou até mesmo o exagero ali do poder. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala disso. Mas agora você acaba tendo, né, um bom arcabouço aí para que você possa refletir. Por qual motivo? Primeiro, é a instância ocupada pelo Joaquim Barbosa, ministro da Suprema Corte. Né? Sim. Ministro da Suprema Corte da Justiça Brasileira, então ele já tem um patamar... chegou no ápice da justiça. Um patamar dentro do Poder Judiciário muito mais elevado do que o ocupado hoje pelo Moro. Com certeza. Então o que é que a gente pode fazer como comparativo para os dois? A mídia. Sim. A mídia acaba expondo, até superexpondo a figura dos dois. Sem dúvida. O que muitas vezes gera certa crítica se um magistrado ele deve ou não deve se expor tanto assim. Segundo, o Moro ele acaba meio que sendo responsável hoje por uma espécie de caça. Eu vou botar entre aspas aqui, para que eu dê pano para manga, para que você reflita um pouco. As grandes personalidades de caráter principalmente, certo? Econômico no Brasil. Por Sim. qual motivo de caráter econômico? Porque, cara, as discussões em torno do assunto se tornaram tão boas que esse ano a gente está discutindo o foro por prerrogativa de função. Uhum. O famoso foro privilegiado está sendo discutido. Com certeza. O Eduardo Cunha, enquanto deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, ele era meio que blindado de qualquer tipo de ação de um juiz de primeira instância. É tanto que quando caiu, quando pede a sua... a renúncia. Quando ele pede a renúncia, né? Exatamente. Na realidade, ele cai justamente na mão do Moro, primeira instância, e logo em seguida o Moro pede a prisão. Na época da renúncia, ele renuncia à presidência da casa. Sim, é cassado e como depois deputado. nós teremos o processo de cassação. Exato. Inclusive, para muitos, né, a conduta do Moro não seria uma conduta adequada, não estou dizendo que compartilhe dessa opinião, mas conheço daqueles, inclusive jornalistas que compartilham dessa opinião, de que a conduta não era adequada, porque sabendo que não poderia ter acesso direto ao Eduardo Cunha, ele acabava fazendo meio que uma espécie de sondagem daqueles que poderiam estar à mercê de sua esfera, à mercê de um juiz de primeira instância, ou seja, aqueles que não gozavam no foro por prerrogativa de função. Tá ok? Mas o assunto de hoje, ele não é um assunto ligado a um mensalão. Só para introduzir o assunto, isso é só para começar. Não é um assunto ligado a um mensalão. Sim. Ele é um assunto ligado a uma operação que promove para nós brasileiros uma discussão interna, midiaticamente interna muito forte, e nos permite um comparativo com aquilo que abalou os alicerces, inclusive políticos, na Itália. Sim. Porque quando nós falamos de Operação Lava Jato, que o Trigueiro vai explicar aqui com toda a certeza do mundo, com muita maestria,
quase sempre se diz, é uma tentativa, às vezes atribui-se até uma certa culpa ao Moro, de tentar trazer aquilo que foi a Operação Mãos Limpas na Itália para dentro do Brasil. Sim. Inclusive, eu aconselho você que você dê uma pesquisadinha, certo? Na trajetória que leva o Moro a se tornar juiz. Porque você vai ver que ele tem uma certa aproximação, sim, inclusive de caráter acadêmico, com essa Operação Mãos Limpas. Hoje, quando o Trigueiro fala que grande parte da população brasileira não adere muitas vezes a esse apoio que ele recebe, você sabe que se dá também porque vivemos um momento político da história do país, sim, em que parece que nós voltamos a viver uma bipolarização. Né? Parece que nós temos o Arena e o MDB da vida. Não, agora parece capitalista e socialista e mortadelas, capitalistas e socialistas. A Guerra Fria voltou. Mas o que eu acho o pessoal está preocupado com Cuba ainda. O que eu acho mais interessante, Venezuela, o que eu acho mais interessante é porque, pessoal, se você pesquisar a essência desses termos direita e esquerda, você vai lá para a Revolução Francesa com girondinos e jacobinos. E talvez naquele momento nós pudéssemos falar não de partidos, né, mas de grupos políticos, de uma ideologia mais burguesa, sim, de uma ideologia mais popular, e assim daria até para se pensar em uma divisão mais clara entre direita e esquerda. Mas hoje, cara, hoje é um todo mundo no centrão. Vá pesquisar um pouquinho aí, né, nos 30 e tantos partidos políticos que existem no Brasil. Acho que hoje deve ter uns 35 partidos políticos, né? Você pesquisa qual deles se auto-intitula de direita, ideologicamente de direita. Então, é uma discussão que provavelmente você nunca vai ter em prova o que é direita, o que é esquerda, mas em compensação, você sabe que muitos, em torno desta divisão ideológica, né, divisão que muitas vezes nem sequer existe, mas as pessoas costumam trazer para si, vão ser favoráveis às ações do Moro, porque grande parte das ações prejudicam o Partido dos Trabalhadores, e aqueles que são contrários a este partido acabam apoiando as suas decisões. E outra parte, que diga-se de passagem, também é uma enorme parte da população brasileira, vai de encontro a ele, porque acredita que essas decisões são decisões de caráter quase que personalistas, sim, e acabam indo de encontro ao Partido dos Trabalhadores, que no caso esses apoiam. A figura do Lula, que é uma figura muito forte. Sem dúvida. Indiscutivelmente, você tem um apelo em torno da figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um apelo que pode ser, inclusive, comparável a de outros grandes líderes da história brasileira e, quem sabe, mundial. E eu não estou dizendo aqui que ele é o maior político do mundo. Mas lembre-se, né, que é um cara que, se você parar para pensar, vamos lá, participa de 89 e perde, né? O Collor, do PRN. Participa de 94, perde para o ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique, né, com o lançamento do Plano Real durante o governo Itamar. Sim. Participa de 98, perde. Não sei se você lembra, a emenda da reeleição de 97, feita uso em 98, então acaba-se reelegendo o Itamar Franco. Aí depois começa Paz e Amor depois. Uma acesso vitoriosa, Lula Mendonça, Lulinha Paz e Amor, terno mais bem cortado, uma barba mais aparada. Graças a Lula Mendonça, né? Exatamente, graças a Lula Mendonça. Não nada. O Nilton está empolgado, ele já foi na Revolução Francesa, ele veio até o governo Lula, calma, galera. E a gente nem falou das leis. Só para quê? Para falar que a temática de hoje, o tema de hoje da nossa aula é a Operação Lava Jato, tá? Cuidado, porque essas 2 últimas semanas aí foram bem atribuladas, inclusive hoje, tá? Quando o nosso vídeo estiver ainda ao ar, mais uma bomba cai aí já, mais uma vez agora no governo Temer, né? O ministro Gedel pede para sair, dizendo que se ele era o problema agora, não tem mais problema no governo. E aí você teve, nessas 2 últimas semanas, a prisão do Sérgio Cabral e a prisão do Antony Garotinho. Moçada, deixa eu fazer o papel do perguntador. Não, ele é chato, calma. Não, só para te perguntar. Pergunte. Me diga uma coisa, o Garotinho foi preso pela Operação Lava Jato, porque senão vão falar mal da gente. Né? Moçada, ó, só uma ressalva. O Cabral, Sérgio Cabral, ele é preso por desmembramentos da 36ª fase da Operação Lava Jato, tá? A operação intitulada Dragão, né, que é a última fase que entrou aí agora no começo de novembro de 2016. Mas o Garotinho, galera, ele vai ser preso
Inclusive o TSE acabou de revogar a prisão dele, tá? 88 mil reais de fiança, não pode ir lá em Campo dos Goitacazes, não pode isso, não pode aquilo, tá? Ele foi preso em uma outra operação que nada tem a ver com a Lava Jato. Aliás, eu não posso nem dizer isso, né? Porque vai que casa daqui a pouco com a Lava Jato, mas por enquanto não. Que é uma operação chamada Operação Chequinho, tá? Operação Chequinho, que na realidade tem a ver com a compra de votos na cidade de Campo dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Mas a Operação Lava Jato não tem nada a ver com a prisão do garotinho, beleza? E aí, começando essa aula de hoje, perguntando, né? Professor Nilton, a pergunta: Professor Nilton, no Rio de Janeiro se rouba desde garotinho? Não, se rouba desde Cabral. Rapaz, que cagada, né? Você viu que virou muito meme, virou sucesso, o garotinho preso na ambulância, sobe, vai, não sei o quê. O Cabral, né? Eu acho que foram cenas muito fortes mostradas na mídia do Cabral, né? Gastando um pouquinho de dinheiro, né? Comprando, né, um trocadinho, uma joiazinha de anel de 800 mil reais, coisa pouca, jantando em restaurantes caríssimos, botando guardanapo na cabeça com grandes amigos nas festas aí, regado a champanhe, né, muito barato, e ficou muito emblemático, pelo menos para mim. 800 mil reais é metade que eu ganho aqui. É verdade. Não dá isso tudo? Dá. Dá? Metade, pronto. Olha, mas tá ganhando bem, tá melhor que eu, viu? Olha, um pouquinho. Mas entenda, ficou muito emblemático a chegada do Cabral na prisão e um grupo de bombeiros que fazem greve no Rio de Janeiro com os mesmos guardanapos, provavelmente não de seda ou de linho, né, sei lá, da onde, chinês, da Noruega, da Baixa da Égua, da Caucaia ali, da Barra do Ceará, né, na porta da prisão, esperando seu Cabral, né, com fogos de artifício, comemorando aquela coisa toda. Mas, né, vamos começar falando da Operação Lava Jato. Pois não, professor Dito? Não, eu acho interessante porque isso serve para uma discussão, inclusive uma discussão aí de caráter, né, de necessidade. Se há realmente, certo, a necessidade de você prender esses indivíduos, né, porque muitos aí conseguem, né, percorrer caminhos juridicamente falando que garantiriam outras alternativas que não a prisão para eles. Sim. Só que hoje em dia a gente já está tão acostumado com a impunidade na política, o Brasil é tão conhecido como país da impunidade, sem dúvida, que acaba se celebrando como vitória uma prisão preventiva, acaba celebrando como vitória uma prisão temporária. Né? Ninguém nem quer saber como eles vão ser julgados. Sim. Mas o fato de terem chegado até lá já faz com que o povo... Já faz com que o povo, pelo menos, tenha uma reação, né? E eu acho que era o que estava faltando. Eu digo sempre, a prisão de alguns indivíduos no mensalão, figuras políticas importantíssimas, como você pega o José Disseu, mais uma vez condenado. Você pega, por exemplo, José Genuíno, que desmembrou-se agora na sua prisão. Você pega algumas figuras, Roberto Jefferson, tá? Você pega aquelas figuras, ter figuras como aquelas presas não era comum no Brasil. E a Operação Lava Jato, de fato, ela vem para, vamos dizer, dar uma continuidade, talvez, a esse tipo de procedimento, que era o que já vinha acontecendo no mensalão. Que é interessante quando o Joaquim Barbosa, né, ele na dosimetria da pena daqueles que são condenados pela Operação Lava Jato, pelo mensalão, né, pela ação penal 470, já falavam que ele agia com excesso de rigor. Sim. Né? E hoje em dia, talvez o termo comum seja o tal do abuso de autoridade. Sem dúvida. Né? Inclusive com um projeto de lei aí, né, tramitando no Senado Federal a respeito desse abuso de autoridade. Com certeza. Né? Então, é bom que você fique atento para isso, porque, querendo ou não, de forma muito prática, de forma muito direta, eu posso lhe cobrar assuntos como, por exemplo, ações ligadas à Lei 12.850, né, que é a lei que fala da delação premiada, da colaboração premiada, né? Você vai ver que é a lei de combate às organizações criminosas. Beleza. Eu posso falar para você da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, pessoal, a brasileira, ela é de 1965. Então, senhor, o projeto de lei... Oi. Bora organizar o negócio. Pode falar. Ele tá falando dos desmembramentos, tá? Deixa eu começar um pouquinho aqui na Lava Jato. Pode. Já o professor Nilton continua, tá? Pode. Organizar. Disseram essa semana. Desculpa. Essa semana pediram para a gente organizar um quadro, para organizar a fala. Não sei quem foi, não. Esse pessoal que fica falando aqui embaixo, tá pedindo, rapaz, organiza o negócio, porque parece que o Nilton tá brigando com o Trigueiro. Aí a gente nunca briga, né, amor? Sai. Meninada, vem pra cá, Operação Lava Jato, tá? Olha, se você observar aí o que a gente fez pra você, o professor Nilton, tá? O material de vocês, meninada, ele tá com poucas informações. 17 páginas de informações sobre a Operação Lava Jato. 17 páginas com todas as fases
que a gente trouxe para vocês. Tem aí todas as 36 fases da Operação Lava Jato. Trigueiro, mas já vai ter a próxima fase. Deixa de ter, meu filho. A gente dá aula de atualidade, não é de evidência, não. Ok? Quando tiver a próxima aí, você já vai inserir, vai ver a Operação Lava Jato 2, eu, Trigueiro, Nilton, tá? E mais a prisão de algumas outras pessoas que provavelmente serão presas. Meninada, Operação Lava Jato, lembre-se que ela não começa sozinha. Ela começa junto com outras 3 operações, beleza? Tá, Trigueiro, quais são as operações? Você vai ter a operação, tá? Iniciando junto com a Lava Jato, Operação Bidone, ok? Operação Bidone. Nós vamos ter uma outra operação, que é a Operação Casa Branca, tá? A gente vai ter ainda, né, dentro dessa perspectiva, uma outra operação chamada Operação Dolce Vita. Dolce Vita. Tá? Estou esperando o que é que o professor Nilton vai bolar, porque ele saiu ali com a cara, né, assim, meio de quem não quer nada, vou pegar uma rasga-lata, vou fazer um negócio estranho, eu tô com medo, mas não se aperrei não. E aí, moçada, você tem, né, 36 fases da Operação Lava Jato. Eu vou separar aqui cronologicamente, tá, essas fases. Da primeira fase até a 21ª fase, tá? Da primeira até a 21ª, essas operações aconteceram entre o ano de 2014 e o ano de 2015, tá? 2014 e 2015. Da 22ª fase até a 36ª fase, elas aconteceram no ano de 2016. Opa, Trigueiro. Então, quer dizer o quê? Que o ano de 2016, ele foi animado, tá? O ano de 2016, ele foi bacana, né? Ele está terminando com a inauguração da 36ª fase. Isso pode ser cobrado em prova, Trigueiro? Pode, tá? Qual é a última fase, ou qual é a 30ª fase da operação, ou qual foi a primeira fase da Operação Lava Jato? E aí essa 36ª fase da Operação Lava Jato, que inicia-se em novembro de 2016, ela traz, né, como título, tá, Operação Dragão, ok? Operação Dragão. Antes dessa fase, eu gosto de lembrar de uma fase que, para o Trigueiro, tem uma relevância muito importante, tá? A 35ª fase da Operação Lava Jato, que é a Operação Omertá. Por que que tem uma importância muito grande, Trigueiro, essa operação? Porque ela prende uma figura muito importante do Partido dos Trabalhadores. Ela vai trazer, né? Ela vai levar, né? Trazer, não, Deus me livre, que leve o senhor Antônio Palocci, uma figura que, se você fizer um pouco de retrocesso aí, ou um regresso na história, você vai ver que o Palocci era um dos homens mais importantes do governo Lula, né? Eu lembro que quando o Lula assume, indica o Palocci, tá, ministro da Fazenda, né? Então você tem um nome muito forte. E o Palocci, lembro, né, que logo no início do seu governo, a gente vivia um momento de instabilidade econômica maior, né? Não tão grande como o episódio de hoje, mas a gente vivia um momento de instabilidade, porque tinha muitas incertezas no início do governo Lula, e o Palocci, ele caiu. Né? Caiu contra, ele saiu uma notícia, aí muita especulação em cima disso. Palocci cai, mas ele caiu jogando bola, não sei se o Nilton lembra disso. Ele caiu jogando bola e quebrou o braço. E essa notícia ela repercutiu no mundo de uma forma muito... Pô, o Palocci caiu já, né? Então, na realidade, para ver que era um momento muito instável de incertezas, que se construiu, vamos dizer, nos 8 primeiros anos de uma maneira sólida, ao ponto de conseguir reeleger de eleger a Dilma Rousseff, de reeleger a Dilma Rousseff, e que desandou aí no segundo momento, eu acho que sem a figura do Lula, sobretudo no governo. Sem a figura da gerência, né? Que vamos dizer que o Lula podia fazer ali. Eu acho que tem 3 nomes fortes do governo petista que acabam, com o passar do tempo, sendo alvo de várias operações que acabaram gerando essa crise que o partido vive hoje. Antônio Palocci, sim, Genuíno, sim, e José Dirceu. Que é o caba que eu vi, caba mais homem que eu já vi na minha vida.
Quem? José Dirceu. Acaba mais um. Tá lá sofrendo pão de que o diabo entregou alguém? Não. Ninguém. E também deve lembrar que muitos acreditavam que o Dirceu acabou sendo usado como teste de ferro na época do mensalão, né? Sim. Mas o Rogério não está falando que ele é isso, não, pessoal. Tá. Que era utilizado, inclusive o Sérgio Moro, né? Quando em vias com a possibilidade de mais uma vez condenar o Dirceu, né? Ele acaba dizendo que ele continuava praticando das mesmas artimanhas, mesmo depois de tudo que passou pelo mensalão. Acaba não aprende. Mesmo durante o julgamento. Agora, deixa eu só terminar aqui, Nilton. Porque aí eu já vou deixar o gancho para você. Como eu digo, o Dirceu é o cara que não abre a boca, não fez delação nenhuma. O Nilton já fala de delação. Porque virou moda, né? Moda. Qualquer coisa é delatar. O câmera aqui, acaba atrás, meia hora, ele quer delatar para eu ia te fazer uma pergunta que qualquer resposta acaba como sendo correta, que é, você acredita que a Lava Jato ela já deu o máximo que ela pode dar? De jeito nenhum. Alguns acreditam que depois ela venha a se arrefecer. Talvez. Deixa eu só colocar uma informação importantíssima, Nilton, pegando teu gancho. Tá? A Lava Jato, ela já é, né, de longe, a maior investigação, a maior operação, né, de combate à corrupção no Brasil. Nossa, rapaz, isso aí, pelo amor de Deus, que se a gente já não organiza o quadro... Maior operação, pronto. Operação, olha, o senhor fica me deixando nervoso, de combate à corrupção no país. Afirmativas de alguns especialistas, tá, que nós temos, ou que nós podemos ter, galera, a gente tá, para ser mais preciso, novembro, final de novembro, início de dezembro de 2016. Hoje é dia 24. 2017, meu filho, tá? Trigueiro, estava errado, tá? Que esses valores já podem ultrapassar os 100 bilhões de dólares. Eu acredito que passe muito disso, tá? Mas até aí 100 bilhões. E Trigueiro, quem são os principais envolvidos nesse esquema? Eu gosto de separar aqui pelo menos 4 grupos, tá, Nilton? Núcleos, né? 4 núcleos ou 4 grupos, enfim, então, né, dos envolvidos. Tá? Os operadores financeiros, os operadores. Eu posso chamar esses caras como? Você pode chamar de doleiro? Pode, de certa forma, sim. Tá? Funcionários públicos. Alberto Youssef seria um bom exemplo. Com certeza. Inclusive, a operação que prende Alberto Youssef em seu início, ela o que dá nome à Lava Jato. Exatamente. Lava Jato. Né? Operação, são os operadores financeiros, funcionários públicos, empreiteiras, as empreiteiras, e quem mais, Trigueiro? E partidos políticos. Beleza? A gente vai citar aqui alguns nomes, tá? Como operadores, o Youssef, mas a gente poderia citar também o Fernando Baiano, que é um outro nome importante, tá? Fernando Baiano. Tem cara de corintiano, mano, doido, né? Mas estamos juntos, parceiro, a Zona Leste. Funcionários públicos, tá, Nilton, me ajuda. Você pode falar aquele elemento que tem um olho no gato e outro no peixe, como é o nome dele? Nestor Severo. O Nestor Severo, né? Professor, que piada podre. Ainda bem que é tudo combinado, você vê o que ele está falando. Pobre, professor. Quem mais? O Paulo Roberto, beleza, o Paulo Roberto. Não é isso? Tá? Empreiteira. Vai lá, Nilton. Irmão, OAS, Odebrecht. Odebrecht. O TC, não é isso? Beleza? Andrade Gutierrez, OAS. A construtora Newton Matos, enfim, tem um bocado aí no meio. Partidos políticos. Partidos políticos. Quem tá aí no olho do furacão de fato da coisa? Vai lá, Nilton. PT, Partido dos Trabalhadores. Posso colocar o PMDB? Pode colocar o PMDB, que foi um dos principais aliados do PT durante o período em que o PT esteve no governo, né, no governo federal, porque hoje em dia, né, parece que são oposição ferrenha de sangue e forca desde que o mundo é mundo, né? Eu vi uma declaração esses dias do presidente Michel Temer. Graças a Deus você colocou o PMDB, porque eu já imaginei se a gente tivesse colocado o PT e nada mais. Esses professores são mortais. Corno. Verdade. Corno. Né? Então, assim, o Michel Temer falando que, né, nós estamos tentando recuperar tudo que foi feito de errado nos últimos anos. Tipo, tudo que foi feito errado, por quê, hein, cara pálido? Pois é, né? Como se eu não estivesse dentro do esquema. Mas tudo bem, galera. Então você tem aqui
Operadores, funcionários públicos, empreiteiras, partidos políticos, 36ª fase da Operação Lava Jato, prendeu Cabral, ex-justiça já bloqueou, inclusive, alguns bens do Cabral, inclusive da mulher do Cabral. As caravelas. Assim como... As caravelas estão... Um bilhão, tá, de investimentos que podem envolver uma empresa que é a Michelin. Um Arara, né, que é a Michelin, tá, no acordo feito lá com o Rio de Janeiro. E dentre elas, a gente viu que a gente tem muito o quê? Delação premiada. Eu acho que tem um cara que vai falar, né, e que quando ele começar a falar, meu amigo, aí se prepare. Um é o Odebrecht, que já disse que vai derrubar talvez a República. Mas eu acho que tem um cara que vai falar que pouca gente está lembrando dele, que repercutiu nacionalmente, que derrubou o ministro do início do governo Temer, tá? Que é o Sérgio Machado, da Transpetro. Né? Porém, o que eu aconselho a você é esperar que as delações do Sérgio Machado sejam homologadas. Sim. Né? Porque, querendo ou não, ele não inspira confiabilidade alguma. Aí você pergunta, mas tem algum que inspira? Não, pois é. Porém, o que uma delação faz é nortear a busca por provas, pessoal. Com certeza. A busca por provas. Então vai fala de delação por menino um pouquinho aqui. Então o que eu aconselho que você faça? Eu aconselho que você faça uma breve pesquisa aí, né, já que você está aí nos assistindo pelo YouTube, né, de preferência aí nesse seu smartphone, um iPhone 18S de última geração, que grava até no vácuo do espaço, né? Você comprou na Black Friday, tudo pela metade do dobro, né? Diga-se de passagem, não posso nunca mais reclamar da Black Friday. Hoje eu comprei 240 cervejas, estou muito feliz. Já garanti o meu Natal e o meu Ano Novo. Agora, o que é que eu tenho a falar para você? Cara, dá uma procuradinha na Lei 12.850, do ano de 2013, né? Na época, a presidência da República era ocupada pela Dilma Rousseff. Parece, né, que faz tempo, mas não. Foi um dia desse, o ano de 2013. Lembra que em 2013, aqui no Brasil, nós passávamos por uma convulsão social de caráter extremado. Não sei se você lembra, nós tínhamos um evento que era ensaio para a Copa do Mundo 2014, a famigerada Copa do 7-1, né, lá no Mineirão. Hoje, recentemente voltamos, ganhamos da Argentina, mas nada paga o 7-1. E aquela época, a população ia para as ruas pedindo por tudo e por nada ao mesmo tempo. Era uma pauta bastante diversificada, moralidade política, combate à corrupção, melhoria na saúde, na educação, transporte, segurança. Também queriam, uma espécie de mudança completa dentro de um período muito curto. E aquela época, meio que amedrontado, esse governo ele acaba colocando em prática parte dos desejos da população e aprovando algumas medidas e sancionando algumas leis, dentre as quais a Lei 12.850. Na Lei 12.850, no artigo 4º, o que você vai encontrar? Tem assim, ó. O juiz poderá, a requerimento das partes, certo? Conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivamente e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Eu já vi questão de prova que pegava praticamente a literalidade deste texto que você tem no artigo 4º e perguntava se era verdadeira ou falsa a afirmação. Como era a literalidade do texto, dentro de uma questão de atualidade, achei inclusive uma grande sacanagem, a resposta era verdadeira. Nilton, mas do que fala esse artigo 4º? Da colaboração premiada. Não, Nilton, pera ainda, que eu conheço como delação premiada. Aqui você falou daquele que voluntariamente, efetivamente colaborar. Pois é, pessoal, a delação premiada é conhecida, de acordo com o artigo 4º, como uma colaboração premiada. Nilton, o que é preciso para que essa colaboração, ela surta efeito, ela tenha validade, ela produza resultados? Aí você tem, inciso 1, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por ele praticado. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Lembrando, pessoal, esta lei é a lei de combate às organizações criminosas. Aqui você vai ter tanto a colaboração premiada
quanto você vai ter a tal da leniência, que é a recuperação do fruto daquilo que é considerado, né, a atividade desta organização criminosa. Nilton, mas por que você está falando aí de delação premiada? Por um motivo bem simples. Olha que coisa estranha, vem para cá. O Ítalo colocou, Ítalo não, né, Trigueiro, que ele não gosta de ser chamado de Ítalo, que diz que é só no momento de carinho. Né? O Trigueiro colocou aqui para você que a Operação Lava Jato em seus desdobramentos está onde? Na 36ª fase, velho. Ele disse o quê? A maior operação de combate à corrupção. Para muitos, não é de combate à corrupção, mas é uma operação de caráter vingativo. Né? É uma operação de caráter justiceiro. Mas, enfim, uma operação de combate à corrupção. Como é que ela se tornou tão grande? Como é que ela se tornou tão prolongada? Simples. A delação premiada e a leniência acabam tornando esta operação mais importante do que outras que ocorreram no passado. E por qual motivo? Imagine você que o indivíduo ele está sendo investigado por uma conduta ilícita dentro da Petrobras. Imagine que o Ministério Público, a Polícia Federal, lembra de um tempo em que queria se aprovar a PEC para tirar os poderes investigativos do Ministério Público? Pois é, o Ministério Público e a Polícia Federal estão atrás de poder provar esta conduta ilícita. Lembre que, para provar a conduta de alguém que fez algo muito bem feito, eu encontraria seríssimas dificuldades. Mas e se alguém que junto a ele tiver informações que possam nortear e fazer com que as investigações caminhem para um ponto correto, ao invés de serem desviadas por algumas informações falsas? Aquilo não ajudaria? Ajudaria. E você deve lembrar que esta Operação Lava Jato, em suas fases, fazendo uso dessa delação e dessa leniência, é como num joguinho de videogame, principalmente os mais antigos, em que você vai, acha uma fase, passa por essa fase, ganha informações, vidas, pontos, corações, seja lá que diabo for, e acaba abrindo, ramificando, para que você percorra outros caminhos. E estes caminhos dentro da operação são chamados de quê? Desmembramentos. E esses desmembramentos acabam gerando outras fases dessa mesma operação. Se você for uma pessoa cuidadosa e tiver perfeita noção do que nós estamos falando, você vai ver que atualmente a pergunta que eu fiz para o Ítalo é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por qual motivo? Será que a Lava Jato já deu tudo que tinha que dar? Será que a Lava Jato já chegou no auge daquilo que ela poderia produzir? Grande parte de vocês, que inclusive estão aí do outro lado da câmera, dirão o quê? Não. Eu acho que ela ainda pode produzir muito mais, dentro de um cenário que você já conhece, que é o atual cenário. Porém, se as regras desse jogo mudarem, se elas se tornarem mais rígidas em determinados aspectos, por quê? Hoje em dia, já se acredita que grande parte do que a Lava Jato produziu pode ter sido alvo de uma conduta não adequada, ou seja, de uma conduta inadequada, inclusive, do próprio Sérgio Moro na sua posição de magistrado, com os poderes de magistrado e com as limitações desses poderes. Quem é que não lembra, pessoal, daquela polêmica envolvida, que envolveu o grampo, né? A escuta entre a Dilma e o Lula. Você lembra com relação à nomeação do Lula como ministro, não sei se na época era da Casa Civil, e o que foi que aconteceu naquele período? Houve uma publicização daquilo que teoricamente não seria de competência dele. Aí muitas pessoas, inclusive, geraram a polêmica, a dúvida, o questionamento, a discussão, porque hoje tudo se discute, né? Tudo se discute. Ah, ele deveria ter feito isso, ah, ele não deveria ter feito isso, ah, ele agiu corretamente, ah, ele não agiu corretamente. Então você gera essa celeuma. Você gera essa inquietação em torno da conduta dele, Sérgio Moro. Nilton, mas vem cá, por que você está falando isso? Porque, querendo ou não, a Operação Lava Jato, como eu falei no começo da aula, ela vem abalando os alicerces dos principais, né, empresários, de grande parte do núcleo político. Então, você, através desses institutos, da delação premiada e da leniência, acabam dando mais força, norteando essas investigações e acabam chegando mais rapidamente àquilo que gera os desdobramentos das outras operações. Mas tem outra coisinha, pessoal, que inclusive está ligada a essa Operação Lava Jato e que você pode até dar uma pesquisadinha. Nós temos uma lei, anota aí, a lei número 4.898. Sabe de quando ela é, Sai? 1965, pegada. Peraí, então a gente está no primeiro ano. Com certeza. Posterior à Revolução, o golpe de 64. Sim. A gente está em meio. Não me falha a memória, é o código lá do ano do Código Penal, né, Nilton? Não, o Código Penal é anterior. Anterior. Certo? Agora, Nilton, me diga uma coisa. O que é que nós temos aqui?
Em 1965, nós temos uma lei de abuso de autoridade, velho. Nós temos uma lei de abuso de autoridade que é do primeiro ano, na verdade, segundo ano da ditadura civil-militar brasileira. Então, dentre outras coisas, defasadíssima. Hoje a gente tem um projeto de lei, que é o projeto de lei do Senado Federal número 280, de 2016, que trata desse abuso de autoridade. Deixa ele falar do que trata esse projeto de lei. Define os crimes de abuso de autoridade cometidos por membros do poder ou agente da administração pública, servidor público ou não da União, Estado, Distrito Federal e municípios, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abusa do poder que lhe foi conferido. Estabelece que a lei entre em vigor em 60 dias após a publicação. Isso aqui é o que você encontra no site do Senado Federal. Sim. Deixa ele falar uma coisa. Para muitos, esse projeto de lei, ele pode vir o quê? A barrar a própria Lava Jato. Com certeza. Por isso que a pergunta que eu fiz para o Trigueiro, ela pode ter qualquer resposta que será taxada como correta. Com certeza. Porque muitos acreditam que o que acontece hoje, os frutos gerados pela Lava Jato, são gerados através desse abuso de autoridade. Porque se você olhar a pesquisa pública, né, que a gente tem aqui na lei, na opinião sobre a matéria, nós temos aí 1.717 pessoas favoráveis, 120.884 pessoas desfavoráveis à publicação. Aí pergunta para mim se essas pessoas que são favoráveis são pessoas que apoiam a Lava Jato. Será, professor? Pelo Beleza? amor de Deus, né? Então, meninada, eu acho que muito pano para manga. A Lava Jato dava pra gente falar uns 4 dias aqui, tá? Mas a gente trouxe as informações básicas, falamos um pouquinho sobre delação premiada, falou um pouquinho aqui o Nilton sobre leniência, coisa muito bacana. Tá então, eu tô o quê? Fedendo. Fedendo, professor? Por quê? Porque você veio da praia. Que é isso, meu irmão? Porque ninguém pode ver, da mas tá praia. de calção. Eu tô de calção, eu tô de calça, rapaz. Calça e bermuda social. Que conversa é essa? Eu tô assim, né? Pô, mas que é isso? Deu um pulo. Vai, deu um pulo. Moçada, tô no momento dizendo descontraído, né? Ele tá fedendo. Então, moçada, vem da praia pegando bronze, aquele negócio todo, tá? A gente vai... Já almocei. Tá a gente vai dar uma paradinha aqui. Vem mais coisa aí no AEP Atualidades. Vídeo sobre China, Nilton, bora? Bora. Fechou? Okay. Próximo vídeo sobre China. Esquece. Mas enfim, próxima China. Me cobra, galera. Só pra ter noção aqui de uma coisa, não dá um forte abraço, não. Dá um forte abraço. Me ajude aqui. Ajude. Faça o seguinte, galera. Você que pretende, certo, que nós falemos de algum tema para ajudar, né? Para ser uma coisa realmente de... Live. newtonmatos@live.com. Manda My live. Do que você pretende que nós gravemos, que a gente dá o gás, né? Dá o gás. A gente tenta fazer. Agora, forte abraço. Tchau. Valeu, meninado. Forte abraço. Forte abraço.